Hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo nas histórias fascinantes por trás de uma das maiores aventuras já escritas. E o mais legal aqui é um contraste absurdo, quase chocante mesmo, entre o criador dessa obra genial e sua criatura mais famosa. Pensa bem, de um lado a gente tem o brilhante Júlio Verne, um cara cuja vida foi literalmente marcada pelo caos e pelo imprevisível. Do outro, Phileas Fogg, o grande protagonista de A Volta ao Mundo em 80 Dias. O Fogg é a própria personificação do controle absoluto, daquela precisão matemática, sabe? É um paradoxo incrível ver como a mente que imaginou a maior aventura de todos os tempos criou um personagem que sinceramente detestava qualquer tipo de imprevisto. E olha que ironia profunda logo no começo da história do nosso autor. Aos 11 anos de idade, o Júlio Verne tentou viver uma aventura de verdade. Ele simplesmente fugiu de casa para trabalhar como grumete num navio, sonhando em ser marinheiro. Mas, bom, não deu muito certo. Ele foi encontrado rapidinho e devolvido para o pai. Morrendo de vergonha dessa fuga frustrada, ele fez um juramento bem solene que acabou mudando a história da literatura mundial. Ele jurou não voltar a viajar, senão em sua imaginação e através de sua fantasia. Uma promessa super rigorosa que, incrivelmente, ele manteve ao longo de mais de 80 livros. É como se o criador das maiores viagens do mundo decidisse ancorar os pés no chão só para poder voar livremente pelas páginas. E se a gente olhar para a linha do tempo da vida dele, dá para ver que as grandes aventuras do Verne foram, na verdade, os perrengues de uma carreira em transição. Ele nasceu em Nantes, em 1828, e vivia batendo de frente com um pai que achava essa ideia de ser escritor uma verdadeira bobagem. Ele até foi para Paris estudar direito, mas resistiu à pressão da família e bateu o pé. Ia viver das letras. O ponto de virada, de verdade, rolou quando ele estava super insatisfeito trabalhando como corretor da Bolsa de Valores. Foi aí que, seguindo o conselho de um amigo, o editor P.J. Hetzel, ele transformou um relato no seu primeiro grande sucesso em 1863. Isso garantiu para ele um contrato espetacular de 20 mil francos por ano. A exigência, escrever 2 romances anualmente. Foi exatamente essa segurança financeira que permitiu que as viagens extraordinárias ganhassem o mundo por décadas a fio. Mas, olha, estabilidade financeira não significou, nem de longe, uma vida pacífica. A realidade nos bastidores da vida desse gênio era brutalmente caótica. A dedicação extrema ao trabalho acabou com a saúde dele. Para se ter uma ideia, ele sofreu com ataques severos de paralisia a vida inteira. Além disso, era diabético e, com o tempo, foi perdendo a visão e a audição. E como se toda essa degradação física já não fosse causa suficiente para uma mente que viajava o globo, a tragédia bateu na porta dele de um jeito bizarro. Um sobrinho, durante um episódio sombrio, deu um tiro a queima-roupa nele. Isso mesmo. E o tiro deixou o Verne coxo pro resto da vida. Ou seja, a mente dele criava o extraordinário, mas o corpo vivia preso em uma fragilidade imensa. E mesmo com todo esse sofrimento físico, o escapismo das obras dele conquistou o planeta. É fascinante ver como a genialidade do Verne não só marcou gerações de leitores, mas também serviu de combustível para uma arte que estava acabando de nascer, o cinema. Pioneiros como o grande Georges Méliès já adaptavam as histórias do Verne logo no começo do século XX, ali entre 1912 e 1912. O impacto cultural foi tão gigantesco que A Volta ao Mundo em 80 Dias continuou rendendo adaptações incríveis. A gente teve aquela superprodução milionária de 1956 com o David Niven e até séries de TV marcantes, tipo aquela de 1989 com o Pierce Brosnan. A imaginação de um homem fisicamente limitado simplesmente tomou conta de todas as telas imagináveis. Bom, agora vamos dar uma guinada e entrar na obra em si, direto para o ano de 1872. É aqui que a gente deixa a realidade trágica do autor de lado e mergulha no personagem, Phileas Fogg. Se o Verne era uma vítima das rasteiras da vida, o Fogg foi criado para ser a antítese exata disso. Ele não é apresentado como um aventureiro clássico, não. Ele é um membro super enigmático do Reform Club de Londres. Um sujeito que evitava a todo custo chamar atenção, extremamente educado e que personificava a imagem daquele cavalheiro perfeito da alta sociedade inglesa. O Fogg não é o cara da ação impulsiva, ele é o cara da presença milimetricamente calculada. A postura dele no livro é quase como a de uma estátua. O texto original diz que ele lembrava o poeta Byron, pelo menos no formato do rosto, mas com uma diferença gigantesca. O Fogg era um Byron totalmente impassível. Um homem que parecia ter vivido 1000 anos sem envelhecer um único dia.
Ele morava no número 7 da Savile Row, numa tranquilidade inabalável. Fogg simplesmente não demonstrava ansiedade, não demonstrava medo e, com certeza, nunca demonstrava pressa. Ele só existia, de um jeito perpétuo, frio e focado. E tem um detalhe que é a chave para entender a bizarra falta de identidade pública desse cara. O mistério ao redor dele é enorme. A gente sabe o que ele é. Ele é muito rico, tem uma conta sempre positiva lá no Reform Club e é um filantropo que faz doações anonimamente. Mas o que ele não é o que chama atenção. Ele não é industrial, não é comerciante, não é banqueiro. Absolutamente nenhuma instituição de Londres, a não ser o clube dele, ouviu falar no nome Phileas Fogg. Casamento, filhos, nada. Ele não tinha nem parentes ou amigos íntimos, o que o próprio livro destaca como algo raríssimo. De onde vinha tanto dinheiro? Ninguém fazia a menor ideia, e ele seria a última pessoa a te dar essa resposta. O resultado desse isolamento todo é uma rotina que desafia a nossa própria sanidade. O Fogg não viajava. Ninguém nunca viu ele em nenhum outro lugar que não fosse o trajeto exato entre a casa dele e o clube. Na sua residência, ele passava rigorosamente 10 horas por dia, divididas perfeitamente entre dormir e cuidar da higiene pessoal. Ponto. 0 visitas. Quando ele andava na rua, cada passo era cronometrado e idêntico ao anterior. Cada refeição no clube tinha um horário tão estritamente matemático que a imaginação das pessoas ficava a mil, tentando descobrir se existia alguma coisa humana por trás daquela repetição infinita. Aí você deve estar se perguntando, o que uma mente dessas faz no tempo livre? Bom, o único passatempo dele era ler o jornal e jogar Whist, um jogo de cartas. Mas, olha que curioso, o foco do Fogg não era o dinheiro. A dinâmica era assim, ele jogava e ganhava com muita frequência. Só que todo o lucro ia direto para a caridade. Ele jogava única e exclusivamente pela pureza do jogo. Para esse cavaleiro enigmático, as cartas eram um combate intelectual, uma batalha silenciosa contra as probabilidades matemáticas. E o melhor de tudo para ele, era um combate totalmente sem movimento físico ou suor. Perfeito para alguém tão avesso à agitação. E agora que a obsessão por controle chega a um nível tão absurdo que dá até vontade de rir. O Fogg não tolerava a menor, eu disse a menor, margem de erro. No dia 2 de outubro, exatamente o dia em que a famosa viagem começa, ele demitiu o próprio lacaio, o James Foster. E qual foi o crime imperdoável desse coitado? Ele ousou trazer a água para a barba do Fogg a 84 graus Fahrenheit, quando a regra absoluta era que a água deveria estar a 86 graus. É isso mesmo que você ouviu. Por causa de 2 graus de diferença na temperatura da água, o funcionário foi parar na rua. Isso nos leva à grande reflexão desta análise. Olha só a genialidade do Júlio Verne. Um homem que sentia na pele a dor do caos, pegou o personagem mais inflexível e controlador da literatura e jogou ele no meio de um furacão geográfico. Fica a pergunta no ar: como é que um cara que demite alguém por uma diferença de 2 graus na água do banho vai conseguir lidar com tempestades no mar, ataques de trens, resgates na selva e atrasos absurdos? Como uma pessoa que vive uma equação matemática vai aguentar o caos absoluto de dar a volta no mundo em exatos 80 dias? É justamente esse choque espetacular entre a nossa necessidade de controle e a total imprevisibilidade do mundo real que faz essa história muito mais que um clássico, mas uma experiência incrível que prende a gente até a última página.